aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Hoje a gente vai se aventurar num tema que é a cara da nossa experiência humana: trabalho e lazer. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, vamos ser a companhia do livro Finding Flow, do Mihaly Csikszentmihalyi. E, de quebra, a gente traz também outras pesquisas super interessantes sobre como as pessoas vivenciam essas duas áreas da vida, né? Que Exatamente. vamos combinar, ocupam boa parte do nosso tempo, né? É, sem dúvida. E o que eu acho fascinante é que, por mais diferentes que as nossas vidas sejam, a gente meio que segue um roteiro parecido, né? Ao longo da história e das culturas, quando o assunto é trabalho e lazer. É verdade. O livro até conta uma história curiosa sobre babuínos e aldeões franceses lá do século III, sabia? Eles passavam uma boa parte do dia cuidando uns dos outros, tipo, limpando os pelos, sabe? É tipo a nossa fixação com as redes sociais hoje em dia, né? Só que numa versão mais, digamos, analógica. É, faz a gente pensar, né? Total. Como a gente busca essa conexão, essa sensação de pertencimento em qualquer época? Com certeza. Isso mostra como algumas atividades básicas, elas meio que transcendem o tempo, né? Sim. Independente da época, a gente sempre vai ter que lidar com as mesmas necessidades. Uhum. Descansar, comer, interagir, trabalhar. É, mas o jeito como a gente faz cada uma dessas coisas, aí já é outra história, né? Claro, aí entra em cena na cidade, a fase da vida, o trabalho que a gente tem, a personalidade, enfim, uma série de fatores. Nossa, é verdade. É. E por falar em trabalho, eu acho que é inevitável a gente acabar caindo naquela velha discussão, né? Trabalho versus lazer. Pois é. Será que o trabalho é realmente um mal necessário? Uma coisa que me chamou a atenção nas pesquisas que a gente separou é que, embora as pessoas geralmente estejam mais focadas e engajadas mentalmente no trabalho, É. os níveis de motivação e de felicidade delas costumam ser mais baixos do que quando elas estão em casa. Faz sentido, né? É. É como se a gente tivesse que se esforçar mais para encontrar prazer no trabalho. Exato. E aí a gente começa a questionar como a gente define o trabalho, o que ele significa pra gente. É, e essa percepção do trabalho, pelo que eu vi aqui nas pesquisas, pode variar bastante entre homens e mulheres. É mesmo? Parece que as mulheres tendem a enxergar o trabalho de uma forma mais voluntária, sabe? Hum. Menos central na identidade delas, o que no fim das contas contribui para uma experiência mais positiva. Interessante. Então, não é só o que a gente faz, mas também o significado que a gente dá para isso. Sem dúvida. E falando em significado, você já parou para pensar em como o próprio trabalho mudou ao longo da história? Nossa, completamente. É impressionante como a nossa relação com o trabalho se transformou, né? Desde os tempos pré-industriais até os escritórios modernos de hoje. É verdade. E essa mudança toda tem uma ligação direta com o aumento do tempo livre, né? É, e aí que é a coisa que é interessante. Ter mais tempo livre não é garantia de uma vida melhor, né? Essa é a grande questão. Nas nossas fontes, a gente até encontrou um conceito meio contraintuitivo chamado neurose de domingo. Já ouviu falar? Já. É a ideia de que os problemas de saúde mental, tipo ansiedade, depressão, essas coisas, tendem a aumentar durante períodos de folga. É mesmo. Mas por que isso acontece? A gente não deveria estar mais relaxado quando tem mais tempo livre. Pois é, a gente tende a achar que sim, né? Mas a neurose de domingo, ela meio que joga um balde de água fria nessa ideia. E como a gente explica isso? Aí que entra a diferença entre lazer ativo e lazer passivo. Ah, entendi. É como se a gente tivesse que usar esse tempo livre de forma mais consciente, né? Isso. Não adianta só ter tempo livre, tem que saber o que fazer com ele. Tipo, vou ficar horas no celular vendo TV. Não vai ter o mesmo impacto que, sei lá, praticar um esporte, fazer algum hobby, né? Exatamente. E a gente tem dados que comprovam isso. É mesmo? É. Uma das estatísticas que a gente encontrou mostra que os adolescentes passam 4 vezes mais tempo assistindo televisão do que se dedicando a hobbies ou esportes. E olha que a gente sabe que o lazer ativo é muito mais propenso a gerar aquele estado de flow, né? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Perfeito. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar os mistérios do flow. Sabe o que é mais legal nessa ideia de cultivar o flow? É que ela muda o foco, né? Hum. Sai daqueles fatores externos, tipo ter o emprego perfeito ou esperar pelas circunstâncias ideais, e coloca o poder na mão da gente moldar a nossa própria experiência. É, então meio que a gente assume o controle, né? Em vez de ficar esperando as coisas acontecerem magicamente. Isso. E não precisa ser nada drástico, sabe? Hum. A chave é começar com pequenas mudanças. O de Csikszentmihalyi, no livro, ele fala bastante sobre cultivar a curiosidade, sabe? O interesse pelas coisas, mesmo aquelas que parecem, sei lá, meio banais do dia a dia. Entendi. Mas como a gente faz isso na prática? Tipo, me dá um exemplo. Claro!
Imagina uma coisa bem simples, tipo lavar a louça, né? Muita gente detesta, mas que tal? Em vez de encarar como uma obrigação chata, você tentar se concentrar na experiência sensorial. Entendo. Tipo, sentir a água morna na mão, observar as bolhas de sabão, sabe? Presta atenção nos detalhes. É isso! Se desafiar a deixar cada prato impecável. É como trazer um pouco de atenção plena para uma tarefa que a gente faz no automático, né? Exatamente. Sabe que isso me lembrou nossa conversa sobre a evolução do trabalho. Será que essa insatisfação que muita gente sente com o trabalho moderno não tem a ver com essa desconexão que a gente tem com o resultado do nosso esforço? É, tipo, você passa horas em frente ao computador e no final do dia parece que não fez nada de concreto, né? Exato. É diferente de, sei lá, um trabalho mais manual, tipo marcenaria, jardinagem. Você vê o resultado do seu trabalho ali na sua frente. E aí, quando a gente traz essa consciência, essa atenção para as pequenas tarefas do dia a dia, a gente meio que resgata um pouco desse senso de propósito, né? Totalmente. E ao mesmo tempo a gente vai exercitando esses músculos da atenção, né? Que são essenciais para a gente conseguir entrar em flow em atividades mais complexas. Faz sentido. Mas e como a gente faz para lidar com as distrações? É. O mundo hoje é um bombardeio de notificações, e-mails, tudo competindo pela nossa atenção. Como entrar em flow num ambiente assim tão caótico? É aí que entra o controle da atenção. Você é como treinar um cachorrinho, sabe? No começo ele tá para todo lado, mas com o tempo, com o treino, ele aprende a se concentrar, a seguir comandos. Então a gente precisa ser o mestre do nosso próprio cachorrinho mental. Exatamente. E tem várias técnicas que podem ajudar. Uma delas é a meditação mindfulness. Ah, a famosa meditação. Você se concentra na respiração e toda vez que a mente divaga, você gentilmente traz ela de volta para o momento presente. É como se a gente estivesse criando um escudo contra as distrações, né? Isso. E além da atenção plena, tem a questão do desenvolvimento de habilidades. Quanto mais a gente domina uma atividade, mais fácil é entrar em flow. Imagina um músico, por exemplo, aprendendo uma música difícil. No começo é pura frustração, né? Total. Mas conforme ele vai praticando, a habilidade dele vai aumentando, ele vai ganhando mais fluidez, mais confiança, e aí, pum, o flow acontece. É aquele momento mágico em que o desafio encontra habilidade, né? Isso. Por isso é importante a gente buscar atividades que nos desafiem, que nos tirem da zona de conforto. E aí entra também a importância de ter metas claras. Ah, entendi. Então, o objetivo definido ajuda a gente a se concentrar. Exatamente. Sem metas, nossos esforços ficam meio dispersos, a gente se perde no caminho. É como visitar um museu sem saber o que quer ver, sabe? Você fica perdido sem rumo. Exatamente. Mas se você tem uma meta, mesmo que seja algo simples, sua atenção se direciona, você começa a observar detalhes que antes passariam despercebidos. Isso vale pra tudo, né? Trabalho, lazer, relacionamentos. Para tudo. Definir metas e intenções claras é como preparar o terreno para que o flow aconteça naturalmente. E tem outro ponto que eu acho fascinante nessa ideia de transformar a experiência do dia a dia. Qual? É o poder de mudar nossa perspectiva, sabe? Tipo, mudar o jeito como a gente enxerga as coisas. Isso. Mudar o olhar. A gente tem exemplos incríveis nas nossas fontes de pessoas que encontraram flow e significado em situações super desafiadoras. Tem uma história que me marcou bastante de uma mulher com esquizofrenia crônica. Nossa. Ela encontrou um caminho de cura, de propósito, ao se tornar manicure. Caramba, que Yeah. legal. É como se, mesmo diante da adversidade, a gente pudesse encontrar uma forma de acessar o flow, né? Sim. É a resiliência do espírito humano. A gente tem uma capacidade incrível de se adaptar, de encontrar significado nos lugares mais inesperados. E essa capacidade de mudar a perspectiva, ela não se limita a superar dificuldades, né? Não, ela serve também para a gente trazer mais significado, mais alegria para as coisas simples do dia a dia. É como aprender a apreciar a beleza do cotidiano, né? Exatamente. É desafiar a gente mesmo a enxergar o mundo com outros olhos, a encarar até as tarefas mais simples com curiosidade, com leveza. E nesse processo a gente acaba descobrindo uma fonte de alegria, de realização que estava ali o tempo todo, escondida. Nossa, a gente já falou de tanta coisa legal hoje, né? O poder do flow, a importância do lazer ativo, essa capacidade incrível que a gente tem de moldar as nossas próprias experiências. Mas, para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, eu fiquei pensando, será que existe um lado negativo nessa busca incessante pelo flow? Essa é uma pergunta interessante. É que eu fiquei pensando, né? Será que a gente pode ficar tão obcecado em otimizar cada momento, sabe? Que acaba perdendo a visão do todo. Faz sentido. E essa é uma das armadilhas do flow, né? A gente pode ficar tão imerso numa atividade que acaba ignorando as implicações éticas dela. É tipo aquele ditado, né? De boas intenções o inferno tá cheio.
Só porque uma atividade é prazerosa, envolvente, não quer dizer que ela seja, sei lá, ética ou que contribua para um mundo melhor. Exatamente. O Taxatihelli, no livro, ele chega a usar um exemplo bem chocante, que são os oficiais nazistas. Muitos deles encontravam um tipo de flow distorcido, né? Nossa. Naqueles atos horríveis que eles cometiam. É um alerta importante pra gente, né? É de que a gente precisa estar sempre atento à nossa bússola moral, né? Isso. Mesmo quando a gente tá totalmente imerso no flow. E como a gente faz para equilibrar essa busca? Pela realização pessoal, né? Com a responsabilidade que a gente tem em comum com os outros. O Csikszentmihalyi fala sobre cultivar o que ele chama de amor ao destino. É a capacidade de encontrar significado, propósito, mesmo diante dos desafios, das dificuldades. Meio que abraçar a vida como ela é, né? Com os altos e baixos. Isso. E entender que até as experiências mais difíceis podem contribuir para o nosso crescimento. É como se a gente aprendesse a dançar com as dificuldades em vez de tentar fugir delas. Que bonito. E isso tem a ver também com reconhecer que a gente não está sozinho, né? Sim, a gente está interligado com tudo e com todos. As nossas escolhas, as nossas ações, elas têm um impacto que vai muito além da gente. É verdade. Então, enquanto a gente busca o flow, as experiências de pico, é importante lembrar de cultivar a compaixão, né? A responsabilidade. Com certeza. É alinhar a nossa busca por flow com um propósito maior. E essa é uma jornada que dura a vida inteira, né? De aprendizado, de crescimento, de tentar sempre ser a melhor versão da gente. É isso aí. E que jornada incrível a gente fez hoje, hein? Exploramos a fundo esse universo do trabalho e do lazer, né? É verdade? Questionamos as nossas ideias sobre felicidade, sobre tempo livre e descobrimos o poder que a gente tem de transformar as nossas experiências. E a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é: vocês têm muito mais poder do que imaginam. Não esperem a permissão de ninguém, nem as circunstâncias perfeitas para começar a viver uma vida mais engajada, com mais flow. E para a gente se despedir, fica aqui uma pergunta para vocês refletirem. Que pequena mudança vocês podem fazer hoje para trazer mais flow para a rotina de vocês? Pode ser qualquer coisa. Encarar uma tarefa chata com mais curiosidade, retomar um hobby que você deixou de lado ou simplesmente fazer uma pausa para apreciar as coisas boas da vida. Pequenos passos que podem fazer uma grande diferença. Exato. A jornada para uma vida mais plena é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Comecem devagar, tenham paciência com vocês mesmos e nunca parem de explorar as coisas que trazem alegria, desafio e um senso de propósito. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema fascinante, a gente recomenda a leitura do livro Finding Flow, do Mihaly Csikszentmihalyi. É uma fonte riquíssima de insights e dicas práticas para você se tornar o arquiteto da sua própria experiência. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!